Olá, povo de Deus, Igreja do Senhor, um ótimo e excelente dia na santa paz do Senhor. Quero trazer uma breve mensagem sobre a necessidade de jejuarmos, orarmos e viver em fé, porque fé, oração e jejum andam de mãos dadas. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, verso 12, Lucas narra dessa maneira: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, congregado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Outro versículo nos chama a atenção é em Esdras 8:23, quando ele diz: nós, pois, jejuamos e pedimos ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Ambos versículos narram a história de vivermos em fé, oração e jejum. A situação da prisão de Pedro, da perseguição de Herodes ou Agripa contra os cristãos, mas a igreja estava em todas as casas, reunidos, vivendo uma vida de oração. Por isso, a vitória que eles tiveram não foi se humilhar diante do rei ou fugir da situação, mas foi conquistar a vitória através da oração, da sua vida de consagração ao Senhor, em nome de Jesus. A mesma coisa aconteceu com Esdras. O motivo da oração dele, dois motivos levou à oração. Uma viagem que teria de fazer com os judeus que vieram com ele, um período de 5 meses, sem nenhum exército de homem, mas pedir ao Senhor que o guardasse e o livrasse. E a outra vez, no capítulo 9, é quando o povo volta a praticar o ato do pecado. Então, essa foi a questão do jejum. E o que é o jejum? O jejum significa abster-se dos meus desejos para me purificar, para estar mais perto de Deus, através da oração, da humilhação, me santificando a minha vida, tá certo? E quais são os objetivos da oração? Quando oração, jejum na presença do Senhor, quando queremos uma luta espiritual ou uma luta, qualquer tipo de adversidade contra nós, ou o motivo de nós se humilharmos na presença do Senhor para estar mais próximo e viver uma vida de santidade. Por isso que é uma vida de renunciar-se a si mesmo. Quando olhamos no Novo Testamento, nós encontramos Jesus, no capítulo 4, verso 2 de Mateus, Jesus como 100% homem, jejuando para o começo do seu ministério aqui na terra. Quando nós chegamos no capítulo 6, verso 16, nós encontramos Jesus advertindo, em uma interpretação, que o jejum não é condenado se tiver um objetivo de nós se aproximarmos de Deus e renunciar a si mesmo. Esse é o objetivo do jejum. Por isso, a igreja, em um ato voluntariamente, não é uma obrigação por imposição de homens, mas voluntariamente deve ter uma vida de fé, oração
e consagração da sua vida para ter mais uma proximidade do Senhor em Cristo Jesus. Na busca também dos dons espirituais a serviço do reino, para a edificação do corpo, que é a igreja, e também para as questões das lutas espirituais que se levantam contra a igreja do Senhor, quando a igreja está vivendo em jejum e oração. Aí nós teremos vitória em nome de Jesus. Por isso eu quero dizer que jejum e oração e fé andam de mãos dadas. Jesus mostra no capítulo 14, ou no capítulo 9, versos 14 e 15 de Mateus, que Jesus adverte que enquanto a igreja espera ansiosamente pela volta do Senhor, o tempo de jejuar continua. Então, o jejum não é um dogma, é uma necessidade para a igreja cada dia se tornar mais vitoriosa em Cristo Jesus. Também, por isso que não é um dogma, porque o jejum é voluntário. O jejum é voluntário e tem grande valor quando é acompanhado de fé e oração. Por esse motivo, eu conclamo a você em nome de Jesus, para estar consagrando as nossas vidas neste domingo, 17 de maio de 2020, das 0 horas de sábado para domingo até o meio-dia, para um clamor ao Senhor pelas famílias, pelo nosso bairro, por essa pestilência que está assolando o mundo e pela nossa igreja. Por isso que eu quero concluir dizendo que o clamor da igreja move o coração de Deus e Ele nos dá vitória. E esse jejum, se você tem alguns questionamentos de saúde, não faz-se forçado, é voluntário. Se você se sentir bem, se você não conseguir ficar até o meio-dia, até o horário que você ficar, o mais importante é que você está com a fé em Cristo Jesus e você não está fazendo você está se alimentando pela desobediência, mas pela necessidade. E aqueles que ainda se chocam e acham que isto não é necessário, nós vamos continuar orando por você, que Deus vai mover o seu coração e você vai entender que há uma necessidade de estar na presença do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe, um ótimo dia na presença do Senhor e um abraço a todos. Continuaremos orando, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Fiquem todos com Deus.